bom dia, não sei, depende da hora que você, depois que essa live for finalizada, assistir esse Sempre um Papo. Vamos para o Sempre um Papo em Casa, essa modalidade na qual a pandemia nos lançou para as telas de vidro. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma grande estante de metal repleta de livros. A gente grava os programas presenciais e deposita aqui neste ambiente do YouTube. Se você está assistindo, você pode estar assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, mas é no YouTube que estão quase 400 programas de TV, viram programa de TV, é claro, gravados ao longo deste tempo. Aproveita que você está aí, inscreva-se, aperte o sininho, essa coisa que fez a gente ficar ridículo pedindo para apertar o sininho, mas é apertando o sininho que você vai receber uma notificação assim que a gente fizer novas lives. Boa noite, boa tarde, bom dia, Heloísa Starling, Lilian Schwartz. Olá. Ei, Afonso. Ei, Afonso. Como vai? Ei, Lilian. Alegria ter vocês aqui de novo. Mais uma vez, mais um maravilhoso, excelente, sensacional livro para a gente discutir. Mais um livro que certamente vai estar indicado para o Jabuti ano que vem. Já que esse ano vocês estão totalmente indicadas. Bem, gente, hoje a gente vai falar do livro A Bailarina da Morte, um livro escrito pelas duas e que fala, é claro, da gripe espanhola no início do século passado, da tragédia que foi. É uma pesquisa histórica poderosa sobre tudo o que aconteceu e, é claro, vamos também conversar sobre os reflexos, sobre as comparações, sobre tudo que tem para o que nós estamos vivendo hoje. Nada melhor que olhar para o passado para entender o que a gente está vivendo no momento. Eu queria, antes da bateria de perguntas, pedir para a Lília fazer uma pequena apresentação para quem está nos assistindo. Boa noite, Lília. Boa noite, Afonso. Muito obrigada. A escritora e antropóloga Lilian Schwartz está sentada em frente a uma estante de madeira com diversos livros. Com nessa trinca que já experimentamos tantas vezes, né? A minha parceira Elô, o Afonso, que debateu todos os meus livros desde que eu comecei, é impressionante, né? Muito obrigada. Ele que é um grande incentivador da literatura no Brasil, né? Imenso incentivador. A história desse livro é uma história... Eu vou começar pela história pessoal, a Heloísa me completa, vocês vão ver que nós falamos como jogral, né? Fizemos o livro juntas e falamos como jogral, sem combinar nada. A história é um pouco assim... Heloísa e eu somos parceiras pela vida, já dos livros que vocês devem conhecer, nós fizemos Brasil, uma biografia, e também agora o Dicionário da República, no ano passado. Eu estava em Princeton e acompanhei em Princeton a chegada da Covid-19. Foi uma experiência muito, muito maluca entender a temporalidade dessa doença. Num dia, a universidade estava totalmente calma, ninguém usava máscara, nem nada. No outro dia, proibiram as palestras vindas de fora. Depois, avisaram que não teria mais aula naquela semana e logo depois me telefonaram, olha, professora, quando que você vai voltar para o Brasil? Né? Ou seja, é uma temporalidade muito rápida. Cheguei aqui, como sempre faço, conversei com a Heloísa e comentei com ela essa coisa do que era essa pandemia. O Brasil ainda não estava nessa toada, né? E eu lembro que falei para Elô, vai chegar, né? Muitos amigos me acusaram, falaram, você voltou muito americanizada, mas a gente sabe como é essa temporalidade de uma pandemia, como ela vai chegando e vai desarrumando, né, o nosso tempo e o nosso espaço. A partir daí nós começamos a fazer pequenas constatações do tipo, no livro Brasil, uma biografia, não havia nada sobre a gripe espanhola. Também no meu livro sobre Lima Barreto, não existia nada, só mais para frente que a gente encontrou um trecho de Lima Barreto, na verdade, uma troca epistolar entre Monteiro Lobato e Lima Barreto, em que o Monteiro Lobato provocava Lima Barreto dizendo, Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? E o Lima Barreto, muito desbocado, respondeu, não, Lobato, eu sou muito mais carnavalesco. Isso acendeu uma fagulha na minha cabeça e na da Elô, sobretudo a ideia do silêncio. Né? Por que será
que num país como o Brasil, que tem tantos cronistas e dessa qualidade, ninguém parou para escrever a espanhola. E, como diz o doutor Alberto da Costa e Silva, quando tem silêncio, em geral, sobra contradição. Nós fomos um pouco atrás e começamos a achar que, enfim, esse seria um livro para responder às perguntas que nós estávamos fazendo para nós mesmos. Afinal, o que aconteceu no tempo da espanhola? Porque a espanhola acabou virando um marcador temporal para essas gerações. Nós começamos também a pensar um pouco sobre o silêncio, né? Ou seja, por que será que sistematicamente a humanidade evita falar no mesmo momento sobre pestes, sobre epidemias, sobre grandes pandemias, né? E por que será que no Brasil ela passou de maneira tão silenciosa? Nós acabamos concluindo, junto com a bibliografia, uma questão muito importante, porque foi o historiador Eric Hobsbawm que diz que, na verdade, o século XX não começa quando muda o ano do calendário. O século XX só começa, diz ele, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque se o século XIX foi o século da ciência, a Primeira Guerra Mundial mostrou exatamente o quê? Que esse era também o século da barbárie. Foi uma guerra muito virulenta, as pessoas se enfrentavam no corpo a corpo, né? E nada tinha de tão científico e tão civilizado. Mas eu e Heloísa acabamos concluindo que faltava uma datação para o grande Hobsbawm, que era a espanhola. Por quê? Porque justamente no momento em que parecia que a ciência ia nos redimir de tudo, a espanhola veio, muito letal, e foi destruindo de grandes impérios a pequenos povos, né? Foi levando tudo a reboque. Então, a nossa aposta é que o século XX começou depois da Primeira Guerra Mundial e depois da espanhola. Isso, e talvez um argumento ainda a mais, e depois eu passo para a Elô, é porque nós acabamos estudando na literatura que foi a partir da Primeira Guerra Mundial, mas nós duas arriscamos, a partir da Primeira Guerra Mundial e da espanhola, que houve um sequestro da morte. Vocês vejam bem, Afonso, veja bem, que o que aconteceu com a morte? Aqueles grandes cortejos, aqueles grandes rituais que temperavam a nossa vida de coletividade, foram desaparecendo e agora só existem os grandes rituais que interrompem o cotidiano de celebridades. Por outro lado, foi nessa época que a doença foi sequestrada para os hospitais. Eu não tenho nada contra os hospitais, ao contrário. Mas o que aconteceu é que nós ficamos livres do corpo doente. E foi nessa época que nós nos construímos como uma sociedade da juventude eterna. E uma sociedade que não tem vocabulário, não tem espaço para lidar com a morte, não tem espaço para lidar com o luto, não tem espaço para lidar com a solidariedade. Por isso que nós achamos também, e essa é a aposta do livro, a Heloísa vai contar mais como o livro se organiza, que o século XXI também não começou ainda. O século XX foi o século da tecnologia. Nós achávamos que nada nos deteria. E olha onde nós estamos, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, quem pode, isolado em casa. Quando é que o século XXI vai começar? Quando nós tivermos debelado a Covid-19. Esse é apenas um dos paralelos, e é o paralelo que nos animou a fazer, né, a escrever esse livro. Temos vários outros que nós vamos falar, mas antes eu quero ouvir a Heloísa para ela contar um pouco mais da ideia geral do livro. Heloísa, querida, antes eu tenho que fazer uma declaração de amor. É? Sei. Ué. Foi com Heloísa ele aprontou uma. Não, mas eu gosto de falar sempre que foi com Heloísa Starling. Quem me conhece desde que eu sou pequenininho, por outros motivos familiares, que eu comecei sempre um papo. Verdade. Senhores das Gerais, em 1986, portanto fica aqui público e declarado o meu amor a Vossa Senhoria. A recíproca é verdadeira, viu, Afonso? Muito obrigada. Eu vou tocar um tango agora aqui, uma valsa. Não, mas repara, Lília, ele dá maior força ao trabalho de nós duas desde então,
né, com você e comigo. Então, acho que tem que te agradecer, Afonso. Muito obrigada. Querida. Não, muito obrigada mesmo. E muito obrigada por fazer isso que você faz com a literatura e com os livros, tá? Eu acho que é um trabalho fundamental nesse momento. A historiadora e escritora Heloísa Starling está sentada em uma sala com diplomas decorando as paredes e livros em prateleiras. A Lília explicou, tem uma coisa que eu acho que a gente conversou também na hora que nós estávamos fazendo o livro, que a Lília e eu começamos a ficar cabreiras com isso que estava sendo dito da Covid. É a primeira vez que acontece uma coisa dessas no Brasil. Nós não temos, portanto, nenhuma referência, nenhum tipo de orientação, e os erros, portanto, né, o governo dizia isso, o governo federal, os erros, portanto, têm que ser relativizados, porque essa é uma situação inédita. E aí nós duas, historiadoras, fomos perguntar para o passado, é mesmo? Porque começou a ficar muito repetitivo na fala das autoridades federais, principalmente, essa coisa do ineditismo, né? E que, portanto, nós não tínhamos referência para enfrentar a Covid. Aí o passado telefonou para a gente, né? E respondeu, falou, olha, era bom vocês olharem a espanhola, né? E, de fato, nós descobrimos duas coisas, nós nos demos conta, não descobrimos, nós nos demos conta de duas coisas, né, Lília? Uma, de que existe um aprendizado que a espanhola nos ensina e que pode não fornecer conteúdo e elementos para que a gente possa enfrentar o que nós estamos vivendo hoje, né? E que isso foi abolido, esquecido, desapareceu da história do Brasil, né? Não se fala da espanhola e, portanto, nós perdemos, como nós perdemos a memória, nós perdemos o conhecimento que ela gerou, né? E, a partir daí, então, todas as provocações, as duas, estavam feitas, né? E aí nós nos demos conta de uma outra coisa, que existiam dissertações e teses sobre a espanhola, mais recentes, mas que diziam respeito às cidades. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um trabalho extraordinário, de bom, que é a tese da Anne Jacqueline, mas trata de Belo Horizonte, são teses e dissertações. No Recife tem 2 dissertações incríveis, né, que nos ajudaram muito. Mas não existia, não tinham 2 coisas. Uma tentativa de contar a história da espanhola no Brasil e resgatar um pouco a memória para que a gente pudesse entender o conhecimento que ela gerou, né? Então, foi o que nós duas fizemos. E fizemos dentro da pandemia. E isso significou que nós tivemos a ajuda de pesquisadores, 2 pesquisadores muito bons do República, uma pesquisadora que ajudou, que estava direto com a Lília também, mas nós nos demos conta de que quem preservou a história da espanhola e nos permitiu estudar, inclusive na pandemia, além das dissertações, dos trabalhos, dos TCCs, né, que em Santa Catarina, por exemplo, só existem 3 TCCs muito bons, e das teses, foram os jornais de época, porque a cobertura foi muito boa, apesar do que a Lilian diz dos cronistas. Olavo Bilac ficou doente espanhola e não escreveu nada sobre a espanhola, quer dizer, não tem cabimento isso. Mas os jornalistas fizeram essa cobertura, e isso nos ajudou de forma extraordinária. E aí a gente passava alguns apertos, porque alguns jornais estavam digitais, mas a gente não podia comprar uma única versão, então a gente precisava achar um outro jornal daquela cidade e tal. E aí nós resolvemos, então, que nós íamos investigar a espanhola, o percurso dela no Brasil, né? A chegada no Recife, como que ela se espalha em 2 vetores. Ela chega de navio, como a Lilian diz, e a Covid chega de avião, né?
E nós seguimos o navio depois, então ele passa por Salvador, aonde ele passa, o Demerara, ele vai infectando, né? E aí chega no Rio de Janeiro, e depois em Santos, e depois ele desce para o Uruguai e para a Argentina. Aonde ele parou, ele espalhou o vírus. E tentamos também fazer o outro vetor, que é do Recife, que sobe pelos rios e pela costa, né? E depois pelo interior, ao mesmo tempo pelo interior. Em Belo Horizonte, a espanhola chega de trem, né? Claro que trazida pelos cariocas, como também aconteceu em São Paulo, né? Isso. E em Goiás, que é o último lugar aonde a espanhola chega, na cidade de Goiás, que era então a capital, né? Não existia Goiânia ainda, mas aí já em 19. E tentamos percorrer como é que ela faz Manaus, lá em cima, e daí como é que a espanhola sobe para o Acre, né? Vai para a boca e entra, e vai para o Peru o vírus. Então, o que nós tentamos foi perseguir o vírus, né? Pelo Brasil, seguindo um pouco o seu caminho, e fazendo uma segunda coisa que foi muito bacana de fazer, que foi uma ideia muito legal da Lília, que foi: nós temos que achar em cada cidade aquilo que é próprio da cidade, né? Algumas coisas se repetem, mas se nós estamos procurando a experiência e o conhecimento, nós temos que entender como que as cidades enfrentaram e reagiram. Isso foi muito legal. Eu xinguei muito a Lília, deu muito trabalho, mas era incrível, porque aí você começa a ver como que as pessoas reagiram, como que as pessoas lidaram. A outra coisa que nós também nos preocupamos, então, era pensar as cidades, pensar aquilo que era próprio dessa cidade, da experiência, buscar a experiência das pessoas, porque o tempo todo a gente queria muito contar. O historiador só faz uma escolha: essa história precisa ser contada. É a única escolha que o historiador faz. E a Lília e eu achamos isso: essa história precisa ser contada para que as pessoas tenham ferramenta para enfrentar hoje. Então, por isso, resgatar a experiência, por isso, resgatar o conhecimento, e por isso, resgatar aquilo que são as similitudes com o presente, aquilo que parece, né? E aquilo que nós fizemos, principalmente na conclusão, mas acho que está ao longo do livro, que é refletir bastante aquilo que é diferente hoje no Brasil, né? Porque o que se parece, mas aquilo que nós perdemos, e que a gente precisa recuperar, porque senão nós não vamos conseguir avançar como uma sociedade e não como um amontoado de pessoas. Então, foi um pouco isso que estava no nosso coração. Se der certo, você terá, Afonso, duas cientistas sociais felizes da vida de terem feito aquilo que é o trabalho delas, que é contar as histórias que precisam ser contadas para que a gente possa pensar sobre o que nós estamos fazendo. Vocês foram muito felizes na escolha da espanhola, em todos os sentidos, porque a escolha da espanhola traz dezenas de perguntas que não só a gente vai se fazer, está se fazendo agora, como esta comparação pode servir para avançar, como você falou, mas eu quero começar por a pergunta mais óbvia. Ora, a Primeira Guerra, Segunda Guerra e tantas outras tragédias na história da humanidade produziram uma literatura imensa, prolífica, enfim, gigantesca. Por que uma tragédia desse jeito, que contaminou o mundo inteiro, não produziu nenhuma literatura? Lília. Bom, eu estava falando um pouco sobre isso, né, na minha apresentação do livro, né? É muito impressionante que nós temos relatos, mas são todos memórias, né? Pedro Nava produziu, né, um relato lindo da sua meninice, né? Mas ele escreve quando adulto. Érico Veríssimo, idêntico,
né? Eu tendo a acreditar que tem a ver com essa ideia do assombro, né? Nós sabemos, Heloísa e eu, nós não somos especialistas em história da ciência, então nós tomamos muito cuidado para não dizer besteira, se era vírus, né? E enlouquecemos 2 médicos, não é isso? Um aí em São Paulo e o Carlos Starling aqui em Belo Horizonte. Sofreu demais. Roxane também. Carlos, né? E o Carlos de São Paulo. E porque a gente tinha muito medo de errar nos termos. O que existia era uma bibliografia médica, né? Ou seja, dos médicos que viveram a espanhola, que deixaram registros, né? Registros sobre o que fizeram, né? Qual foi a profilaxia, porque é preciso dizer que diferente era, a gente sabe hoje, o velho e bom H1N1, do tipo A, né? Por isso que era, inclusive, chamada de doença bailarina, porque o vírus dançava, como agora, se transmutava, né? Com uma coincidência interessante, porque na época, a Heloísa sempre gosta de lembrar, existiam as famosas bailarinas espanholas. Então, como aqui no Brasil tudo vira piada, uma série de charges, sobretudo que saíram no Rio de Janeiro, mostravam que estava lá uma senhora toda comportada, mais velha, aí chega o marido no meio da noite e ela o recebe com um cabo de guarda-chuva e chega para ele e fala: agora você me diz, você me está me traindo com essa espanhola, quem é espanhola? Né? Quer dizer, mas se a gente tem charges, se nós temos jornalismo, se nós temos fotografias, impressionante o trabalho não só do jornalismo investigativo, mas também dos fotógrafos de imprensa que foram lá, entraram nos hospitais de campanha, fotografaram as pessoas caídas nas ruas. Mas o que a gente sente, Afonso, é um imenso assombro. E como a Heloísa já disse tão bem, é claro que esse é um tema das ciências, mas o que podem fazer os cientistas humanos, né? Demonstrar, que é isso que acho que faremos também no caso da Covid, que uma doença só existe para valer para a sua população quando ela é contada, quando ela é narrada, né? Quando você consegue falar sobre, aí você consegue produzir um certo conhecimento. Talvez esse hiato tenha a ver com essa ideia do assombro mesmo, da impossibilidade de narrar. Eu sempre cito um exemplo que eu acho muito lindo, que é um texto do Walter Benjamin, que nós incluímos no livro, em que ele narra a experiência dos soldados chegando dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E ele fala num texto muito bonito, né? Acho que eu e a Luísa ficamos muito emocionadas, as duas, com esse texto. Ele fala: eles vinham em silêncio, não havia nada a dizer. Então, eu acho, Afonso, que a primeira reação foi o carnaval, ou seja, como diz o Rui Castro, quem não morreu, né? Quer dançar muito para contar a história, também porque não sabe se vai morrer daqui a pouco, né? E o resto da humanidade esperou estacionar, esperou a questão, de alguma maneira, ser reconhecido, o processo terminar, para poder contar, né? Quem viveu, contou, quem viveu, narrou. Né? Tem duas coisas, posso falar? Posso fazer um pé de página aqui? Tem duas coisas. Uma é essa coisa de que a gente enlouqueceu os médicos mesmo, né? Eu lembro da gente, no último capítulo, eu pedindo a uma médica aqui, a Roxane Norton, dizendo assim: vê se a gente matou direito o Rodrigues Alves. E aí depois ela respondeu: não matou, não está direito, não, porque essa doença não é isso, vai estudar isso assim. Então, a gente ficou mesmo... Conta a história do Rui Castro aí com o Rodrigues Alves, é interessante essa história. A gente fez a gente teve um apoio, né, dos dois Carlos e da Roxane, que deram coisas para a gente ler, bibliografia, puseram defeito, nos ajudaram num caminho que a gente estava descobrindo e que foi muito legal a gente descobrir. O Carlos de Minas é o Carlos Starling, que vocês conhecem muito bem, só eu que não conheço, apenas leio, e o Carlos daqui de São Paulo se chama Carlos Jardim. Obrigado, eu também não conheço o Carlos Starling, só de e-mail, e preciso conhecer quando o vírus deixar. São primos, vocês são primos, né?
Somos Vai primos. contar essa história para alguém outro, vai, Heloísa Stein. É verdade. Mas a questão da literatura me incomoda, porque a Lília e eu ficamos atrás da literatura sobre a espanhola, porque você tem uma literatura imensa sobre a peste, né? Sobre as pestes na humanidade. E na espanhola não tem, nem aqui nem fora. Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, da gente ter achado um livro, que é O Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro, que foi lançado nos Estados Unidos pela Catherine Porter, em 1939, e aí falei, Lília, achamos um livro sobre a espanhola, mas o cara só morre de espanhola, o trecho do livro não é esse. E no Brasil... Desculpa te interromper, é de 39, certo? É de 39. Ou seja, são 20 anos para coisa... exatamente. E só tem esse, quer dizer, só tem esse, é arrogância minha, mas nós só achamos esse. E depois, no Brasil, a gente descobriu que estava acontecendo duas coisas. Ou a espanhola era índice temporal, então você pega lá o Guimarães Rosa, no Cavalo que Bebia Cerveja, que é um conto, ele fala assim, foi no tempo da espanhola, igual minha avó falava. Minha avó falava isso para mim, minha filha, foi no tempo da espanhola. Ou então, faz parte do cenário. Então, por exemplo, éramos 6, tem uma hora que tem referências à espanhola que está em São Paulo, mas é um cenário só. E tem um livro muito bom que eu li, que chama Neve na Manhã de São Paulo, em que também essa é mais recente, também é só a espanhola aparece, porque o livro se passa, e aí os personagens fazem referência, as pessoas estão doidas. E é incrível, porque éramos 6, e Neve na Manhã de São Paulo, acontece em São Paulo, que foi assim uma barra muito pesada, a letalidade da espanhola foi imensa, né? Agora, tem um livro que foi editado em 76, aí essa espanhola é a personagem, que é O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, né? Se passa basicamente em Curitiba, né? Mas ele fez, é um livro, aí sim, aí a espanhola é a personagem, tá? Mas de tirando... novo, mais recente. Mas mais recente. 1976, mais recente ainda, né? Então, nós não achamos, e reviramos para tentar achar. Então, tem um silêncio que passa, inclusive, pela literatura, quer dizer, é como se nós, de fato, nós que eu digo, o povo brasileiro, né, de fato, fizéssemos um grande esforço no sentido de apagar essa memória, e com isso perdemos o conhecimento que ela gera. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui, tem muita gente no YouTube aqui, vou citar, eu sempre gosto de dar uma paradinha. Está aqui o Vinícius Tostes, mandando abraço, a Jefferson Cruz, boa tarde, Vinícius, Lourdes Brito, Emerson Laro, dizendo que teve a oportunidade de conhecer vocês, Ana Antunes, naquele tempo vivemos isso, de ter lockdown em Sampa, coisa que você estava citando, Fernando Rabelo, querido, mandando abraço, José Torres, Eleonora Barros, assiste todos os nossos programas, Jefferson Cruz também, Simone Souza, Maria Angélica, Leone Ziloto, boa tarde, gostaria de estar nesse evento, estou em Sinop, Mato Grosso do Sul, obrigado, está aqui com a gente, Rosângela, Ana Antunes, Chico Mendonça, querido Chico, show de bola essas duas, é sempre, Chico, o que você está reclamando, é sempre. Carla Rico, manda beijo para vocês duas, Neta Melo, minhas avós paulistanas contavam histórias da gripe na cidade, lavavam as cascas das frutas. Isso. E preferiam verduras cozidas. Isso mesmo. Grande Inácio Musi está aqui com a gente, maravilhoso. Grande ideia de acompanhar o roteiro dos meios de transportes. Faltou, porém, olhar a malha ferroviária do café que levou o vírus para o interior de São Paulo e sul de Minas. Nós falamos. Falou, Inácio. Falando. Mas tem toda a razão, Inácio. Mas para São Paulo e na Bahia também. Né? Na Bahia também. Diga ao Inácio, que foi meu contemporâneo na Fafiche, diga ao Inácio que na Bahia também, e tem uma tese... Isso, e tem uma tese muito boa da Bahia, que saiu em livro, em que a autora trata num capítulo só
da entrada pelo interior, né? Que é muito impressionante. É uma coisa impressionante que nós gostaríamos, mas não dava tempo de pegar também para o centro do Brasil, onde a morte de vários povos indígenas foi uma realidade terrível, povos indígenas que sumiram do mapa, que não existe mais registros, né? A gente Exterminados, nós né? mencionamos, mas, enfim, podíamos fazer muito mais. Inácio, que é um bibliógrafo, documentário ambulante, também diz que Pedro Nava publicou seu depoimento em 76, como médico sanitarista, listou 4 pandemias entre 1850 e 18, e não se deu conta que, desde 18, passaram-se 56 anos sem nenhuma ocorrência do porte. Interessante, Inácio. Tinha pensado nisso, não. 56 anos até o depoimento dele. Tem a Cíntia, a Magda, Nuno Brito. Comprei o livro esta semana. Leia! Leia! E vocês que estão aí, como manda o figurino, inscrevam-se no canal e apertem o sininho. Pronto. E só uma coisa, Inácio, o livro da Bahia é muito legal para você que está interessado nessa malha. É da Cristiane Maria de Souza. É muito... Deixa eu ver se é esse mesmo. Mostra a capa do livro. Lília, mostra a capa do livro aí. Lília Schwartz segura nas mãos o livro A Bailarina da Morte. Não, esse é o nosso. Linda então, capa. e na verdade, eu ia dizer que a gente tem livros maravilhosos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, livros, teses e dissertações. Então, acho que todos os... Para Manaus, para Belém, Recife, Salvador, como ele citou, Belo Horizonte. Então, na verdade, a gente cita copiosamente depois na bibliografia todos esses livros, né? A bibliografia está por cidade, para que as pessoas possam, enfim, se debruçar nessa produção maravilhosa, né? Eu queria, Elô, agora, que Elô falasse um pouquinho de como é que foi a pandemia em Belo Horizonte, apenas para que sirva de ilustração do caso de uma cidade. Conta um pouco como foi aqui. Olha, aqui talvez tenha algumas coisas que foram muito, eu acho que são boas para a gente pensar. Uma que, como todos os lugares, todas as cidades, a epidemia foi ignorada, né? Não ia chegar, não ia acontecer, se acontecesse não ia ter, e foi ignorada, inclusive, pelo médico, que era um médico sanitarista, um médico muito interessante, que Belo Horizonte se esqueceu dele, que se chama Samuel Libânio. Além de ser bonitão, a gente viu o retrato. Parente do Frei Beto, Libânio? Não sei se é parente do Frei Beto, mas é muito bonitão e muito bom de serviço esse médico, porque ele teve um traço de humildade, eu acho, ao longo do enfrentamento, que fez uma diferença para Belo Horizonte, porque ele subestimou a epidemia, né? E todo mundo aqui subestimou, a exceção do Antônio Aleixo. Toda vez que nós passávamos na rua Antônio Aleixo, podemos cumprimentar, ele fez por merecer a sua rua, porque o Antônio Aleixo é o médico que vai para o jornal e fala, gente, gripe é doença, é preciso proteger, vai chegar, ele avisa e ninguém liga. E os jornais dizem, não, imagina, isso é coisa de carioca é exagerado e tal. Em parte, isso tem a ver com o mito da cidade salubre, né? Belo Horizonte tinha 21 anos, tinha sido construída de acordo com as regras mais modernas de construção, e o Samuel Libânio se esqueceu, como os demais médicos da cidade, a cidade inteira, que a cidade era salubre dentro da Avenida do Contorno. Para fora da Avenida do Contorno, onde morava 70% da população, não tinha condições sanitárias, entendeu? E o vírus, quando chega, ele bagunça, ele destrói a cidade salubre, o mito da cidade salubre, e ele atravessa a Avenida do Contorno o tempo todo, né? Lília, vai para a zona rural, vai para a zona suburbana, vai para a zona urbana. Bom, quando isso acontece, a gripe chega de trem, desembarca na estação ferroviária com um oficial da Vila Militar e a família. Tem o nome dele, né? Não tem, a gente não achou, né? E ele vai, quer dizer, teve talvez, se a gente, na hora que a Covid der chance
da gente ir a arquivos, né, talvez a gente consiga achar, eu quero achar o nome dele, e incluir, mas nos jornais não fala do nome dele. Mas ele vai para uma casa, ele aluga uma casa na floresta, e 2 dias depois, quem mora na floresta, no bairro da floresta, entra em surto, porque chegam os carros, as carroças de desinfecção, o pessoal todo vestido, com aquelas roupas e tal. E aí cai a ficha do Samuel Libânio, entendeu? Ele se dá conta de que a saúde da cidade estava nas mãos da diretoria de higiene, que era o equivalente à Secretaria de Saúde, e que ele tinha deixado a cidade, e que ele não ia conseguir resolver sozinho. E aí ele pede ajuda a vários lugares, e uma delas é a Faculdade de Medicina, né? Que faz uma coisa incrível, porque a Faculdade de Medicina se transforma, né, suspende a congregação, enquadra o diretor, que não queria fazer isso, e suspende as aulas e transforma a escola num hospital para a população pobre. É o SUS. Eles fizeram um SUS aqui, né? Isso é um negócio incrível, né? E é um hospital com 140 leitos, né? O diretor da escola fala, não vou fazer, a congregação enquadra, e a partir desse hospital, e aí o Samuel Libânio começa, a diretoria de higiene, começa a agir na zona periférica. A outra ação que eu acho que foi importante, porque ele conseguiu com o apoio, e que em outras cidades também aconteceu, que é o fato de montar postos de saúde e enfermarias na periferia. Tá? Então, por exemplo, isso não aconteceu no Recife. Aí o sujeito saía, né? A pessoa saía lá da periferia para doente e ficava pela rua, porque o posto de atendimento só existia no centro da cidade, na Rua Aurora. Então, isso no Recife, as pessoas não conseguiam voltar para casa. E aqui em Belo Horizonte foram 8 postos instalados cobrindo a periferia. Então, isso foi uma ação muito bacana que foi feita. Legal. E que eu acho que foi importante para a cidade, entendeu? Então, e a população, uma última coisa aqui, por sinal a Lília vai falar, você fica só falando de Belo Horizonte, que é mineira. Mas uma coisa... É verdade. Uma coisa que foi muito importante aqui, que me espanta, e que eu acho que a gente perdeu, né, é o fato de que a população aqui apoiou integralmente as ações, primeiro, de proteção, e criou formas de solidariedade, de pertencimento social. A Lília chama isso da banalidade do bem, porque são ações pequenas, sabe? A banalidade do bem. São ações que você fala assim, isso não vai ter coisa, sabe? Isso é tão pequeno de fazer, mas é sensacional isso, né? E a população fez isso. Então, por exemplo, eu vou encerrar nesse exemplo, a coisa que o povo de Belo Horizonte gostava de fazer é o cinema. Aí a companhia, que era dona dos cinemas, resolveu abrir os cinemas na marra, no pico da pandemia. Não precisou do Samuel Libânio se chatear. A população boicotou. Tá? Foi isso. Então, o Samuel Libânio não precisou botar, ele nem se preocupou, porque na hora que o cara, o Gomes, não sei o quê, Gomes Nogueira, abriu os cinemas na marra e botou a programação nova, sabe? Tudo bem atraente, a população simplesmente boicotou. Os jornais começaram a se assustar e dizer, olha, está tendo boicote, vamos manter o boicote. Então, esse procedimento fez muita diferença. E isso faz parte do que nós precisamos aprender com a espanhola, entendeu? Está vendo, Lília? Defendida, eu te expliquei. E Samuel Libânio foi esquecido. É uma coisa assim, estranhíssima de ter acontecido, né? Além, como eu disse... Como a espanhola foi esquecida, né? Hein? Como a espanhola foi esquecida, de certa forma, né? Mas você vê, a Faculdade de Medicina fala dos grandes médicos, Antônio Aleixo, que era um médico bacana, na época da espanhola a gente viu isso, eles são todos reverenciados. O Samuel Libânio ficou meio na sombra, entendeu? Entendi. Lili, eu gostaria que você falasse um pouco, então, de São Paulo do Rio, principalmente daquela confusão dos enterros coletivos no Rio de Janeiro,
Não tinha isso? Então, pois é, agora ela vai falar São Paulo. Então, como a gente andava falando, a espanhola chegou no Brasil de navio, né? Claro, já tinha passado por Recife e por Salvador, mas quando ela chega ao Rio de Janeiro, ela ganha uma proporção populacional que, enfim, totalmente inusitada. Também foi do Rio de Janeiro que saíram as primeiras diretrizes para lidar com a espanhola. É muito interessante, numa época em que não havia internet, né, como os jornais também fizeram esse papel de imprimir os procedimentos do então secretário, né, o Carlos Saile, que para o Brasil imprimiu a primeira política que, sem saber, era uma política nacional. Essa é uma questão interessante da gente pensar, porque no contexto da espanhola não havia um Ministério da Saúde. A saúde tinha sido, enfim, federalizada, e você não tinha esse tipo de ministério que nós temos agora. E o que é interessante é que talvez o Carlos Saile tenha mais poder do que tem os nossos ministros atualmente. Temos um Ministério da Saúde que não funciona, porque os ministros são sistematicamente derrubados pelo presidente e que só se conforma com um general no poder, né, do ministro que não é um especialista e que tem que segui-lo de maneira cega, né? Nós tivemos um episódio agora mesmo, quando o general Pazuello resolveu utilizar a vacina vinda da China e, como Bolsonaro quer tornar tudo uma questão ideológica, ele, enfim, acaba de dizer que quem não seguir é um traidor. Não, no contexto de 18, as pessoas tentaram seguir uma série de protocolos. Mesmo assim, quando a espanhola chega no Rio e chega em São Paulo, a situação ela vai escalonar, né? Escalonar fortemente. Basta que as pessoas vejam as fotografias que nós colocamos no livro, né? Que mostram o horror que foi a espanhola, cujo nome era também doença dos 3 dias. Né? Isso quer dizer o quê? O sujeito pegava no segundo, piorava, no terceiro morria. Como a gente tem dito muito, e tem casos terríveis, né, que tem relatos em São Paulo e no Rio, de famílias inteiras que morrem, ou de famílias que enlouquecem. Isso também no Rio Grande do Sul, né, porque é um pouco o que nós estamos vivendo agora, ou seja, o pesadelo, né, de ver toda a sua família morrer, o pesadelo de não saber como lidar, com o complicador de que a espanhola, a imagem era terrível, porque a pessoa ficava, os relatos de época falam que a pessoa ficava azul, né, porque, enfim, não tinha oxigenação pelo seu corpo, né, então os relatos da morte, os relatos das carroças que passavam, eram sempre relatos muito fúnebres. A questão das covas coletivas foi uma saída possível para dar conta da mortalidade tremenda no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Outra coincidência que vale a pena a gente mencionar, para não ficarmos só na região sudeste, é que é uma coincidência triste, é que a cidade de Manaus, que nós sabemos que está sofrendo tanto agora com a Covid-19, foi uma das mais afetadas com a espanhola, né? Porque o que acontecia em Manaus e Belém, nós falamos um pouco do mar, falamos um pouco do trem, mas no caso de Belém e de Manaus, a doença vinha por rio também. Pelo rio. É a boca do rio. Então, como você lida com os doentes que iam chegando? O doutor Carlos Saile, que acabou virando o bode expiatório, ele estabeleceu uma série de regras de como limpar os portos, né? Muita gente mentiu sobre os portos, por exemplo, Salvador, né? Que não queria dizer para não ser chamado de Porto Sujo, como se dizia na época, mesmo o Rio de Janeiro, mas se estabeleceram normas, ou seja, é preciso avaliar a população que está a bordo, é preciso encaminhar os doentes diretamente para os hospitais de campanha, é preciso limpar os portos, isso no caso do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, havia uma série de medidas que se referiam à profilaxia nas estações de trem, né?
Fora o que tem de uma questão que é bastante bacana, interessante da gente pensar nesse regime de paralelos, é que a velha rixa Rio-São Paulo se manifestou também durante a espanhola, porque em São Paulo o comentário era assim, que tudo de ruim vinha do Rio de Janeiro, que a doença deve ter vindo por conta de um time de futebol carioca que assolou a cidade de São Paulo. Então, outros paralelos interessantes. O campeonato paulista de futebol foi cancelado. O campeonato do Rio de Janeiro ficou funcionando mais um pouquinho, né? Então, você tem esses dados comparativos e um pouco, como dizia a Elô, as especificidades de cada cidade que dão um sabor ao livro, né? Eu sempre menciono isso como o Rio de Janeiro inventou o caldo de galinha, né? Para dizer que, enfim, caldo de galinha resolvia qualquer espanhola. Não resolvia, mas o preço da galinha subiu, né? A estratosfera. Em São Paulo, se falou muito da importância da caipirinha, né? O que é muito interessante, né? Em Belém, em Manaus, você tem essa coisa muito bonita desse saber popular que viajava, né? Do saber das ervas. Em Salvador, a linguagem das religiões, né? De todas elas, das religiões, da religião católica, mas também da religião dos orixás, né, que ajudaram muito. Então, esse é um livro que tem essas especificidades por capital que chamam muita atenção, né? E só para terminar aqui, o que também chama muita atenção, não só em Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mas em todas as cidades que nós estudamos, é um infortúnio, é uma contradição muito grande. Nós sabemos que no começo do século, com a Primeira República, muitas capitais dos estados, né, se vestiram, né, para aparecer na foto como cartões postais, né? Muitas capitais fizeram aquilo que Heloísa descrevia em relação a Belo Horizonte, embelezaram o centro e jogaram a doença para suas periferias. Então, a história de todas as capitais que nós estudamos, sem exceção, mostra como, assim como a Covid-19 não é democrática, parecia, porque a contaminação pode ser, mas a morte não é. Também em 1918, as populações mais afetadas foram os ex-escravizados, que moravam justamente nos arredores das cidades, as populações imigrantes e as populações indígenas e os pobres. Ou seja, essa é uma história da tragédia contada. Nós podíamos saber, né? Mas nós preferimos não ler, não ouvir e não escutar, não é? Fala um pouquinho do confinamento. Houve confinamento também, como está acontecendo agora? Houve sim, né? Quer dizer, as medidas estabelecidas no Rio de Janeiro, né, pelo SAIB, que foi o primeiro a tomar essas medidas, estabeleciam o fechamento do comércio, fechamento das escolas, o fechamento dos teatros e dos equipamentos, como a Elô já citou, o cinema, né, dos equipamentos urbanos, ou seja... cemitérios, a proibição de velórios, aqui em Belo Horizonte foi um horror, porque... não só em Belo Horizonte, nesse caso foi uma medida geral, né, ou seja... As medidas que nós estamos vendo agora aconteceram também em 1918. E é muito bonito ver o relato dos jornalistas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro está vazio. Se a gente mostrar a foto agora, né, para nós não tem muita novidade, porque também nós nos acostumamos a ver essas cidades no início do século sem muita gente, porque a fotografia não conseguia captar o movimento, né? Mas é muito impressionante o paralelo entre essa ideia de como as cidades viram cidades fantasmas em 18 e agora também. Então, os procedimentos, as igrejas fecharam, quer dizer, os procedimentos todos muito assemelhados, né? A gente não mudou muito nesse sentido. Só uma coisa que eu achei, só lembrando, lá no Recife, a imprensa fez isso, de descrever isso que a Lília está contando. E aí tem algumas reportagens, eles tiveram uma ideia num jornal de lá que chama Província, de botar os jornalistas de noite andando pelo Recife, né? E aí os jornalistas vão descrevendo, aí tinha um professor de literatura numa conversa com a gente, o Cristiano, né? Que chamou atenção quase para um ambiente gótico que os jornalistas escreveram, a cidade, aí alguém tosse, ninguém acode.
Aí o jornalista conta que ele começa a ouvir um martelar, né? Sem parar, um martelo batendo, e aí ele vai na rua atrás do som, e é uma casa funerária que existe até hoje, a Casa Ágara, que estava tendo que fazer caixões dia e noite. Então, esses relatos são muito impressionantes para a gente pensar a cidade que a Lília está descrevendo. E no caso do Recife, eu fiquei muito impressionada também. No Nordeste fizeram isso, e no Recife, as fogueiras, né? Então, se acendia fogueira nas esquinas, jogava enxofre. Né? Enxofre também no Rio Grande do Sul, também isso. Em São Paulo, isso é impressionante. Para exterminar o invisível. Né? E também tem uma outra questão que é muito semelhante com o nosso momento, que é o uso político da doença. Né? Elô falou de solidariedade, mas a gente também, para não parecer muito ingênuo, a gente não pode esquecer que houve um tremendo uso político da epidemia da espanhola. Né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, não se mencionava, foi proibido, os jornais foram proibidos de dar matéria até o resultado das eleições. A gente vê a mesma coisa em Salvador, a gente vê a mesma coisa em Recife, a gente vê a mesma coisa acontecendo em São Paulo. Quer dizer, essas são questões, ou seja, esses estados de anomia são sempre utilizados politicamente, sempre. A situação quer manter tudo calado e a oposição quer usar também para se valer dessa situação e subir, né? Então, em 18 foi assim também, não foi só solidariedade, né? Isso é bem importante. Mas eu acho que tem duas diferenças importantes nesse caso. Isso foi muito impressionante, maquiar a estatística, negar, isso os governos fizeram. O que mostra a diferença de hoje é o fato de que, a partir do momento que a epidemia se instalou e eles não tiveram mais saída, eles não recusaram a ciência, né? Ao contrário. A segunda coisa que é diferente, ninguém zombou da morte. Ninguém. Tá? Você não tem nenhum dirigente, tem esse paralelo, né, que eles eram chamados presidentes de Estado, você não tem nenhum presidente, né? E você tem estados incríveis, o caso de Porto Alegre, que resolve colocar no jornal o nome da morte, né? Luísa me chamou a atenção, falou, olha, Lília, que bonito, eles estão aqui, né, imprimindo a morte, né? Isso é uma diferença muito forte, muito forte. Há também uma outra semelhança e diferença que, se a gente não falar, as pessoas vão cobrar, que foi a nossa descoberta, não, porque estava nos jornais, estava nos livros, nas dissertações que nós lemos, que em 18 apareceu essa moda do sal de quinino, né, que era, na época, utilizado contra a malária. E já na época era contraindicado pelas autoridades. Por quê? Não, isso aí eu quero abrir uma parte da nossa conversa sobre isso. Mas antes, dizer que o Dr. Carlos Starling, meu querido Pavão, o apelido dele é Pavão. Essas duas são maravilhosas. Grande abraço para ambas. Obrigado por essa pérola de livro. E diz que o final é impagável. A Martinha foi inspiradora. Ele contou o final, né? Pavão. Não pode contar o final. É o seguinte, agora eu quero abrir essa conversa. Vamos falar sobre o negacionismo e sobre o que vocês descobriram de semelhante e que pode ser aplicado, que pode ser conversado agora. Então, eu estava contando do sal de quinino, né, que o sal de quinino era, na época, utilizado contra a malária, e, na época, os médicos já diziam que dava zumbido no ouvido, dava taquicardia, que a pessoa podia desmaiar, e eu sempre brinco com a Elô que tem um caso muito engraçado em São Paulo, lenda urbana, né, como tinha tanta, que eles contam lá a conversa de dois coveiros, pura lenda, hein? Que o sujeito tomou sal de quinino, desmaiou na rua, passou o carroceiro, levou o corpo e enterrou vivo. E eles falam, esse enterrou vivo, já não dava tempo de fazer nada, nós só vimos as pedras se moverem. Veja que já não era, né, indicado. E o que nós achamos? O que é o sal de quinino? O sal de quinino tem a mesma composição da nossa cloroquina, né? Ou seja, hidroxicloroquina. Heloísa achou em Belo Horizonte uma propaganda
Anúncio no jornal? Um anúncio no jornal, e nós sabemos que a cloroquina também, o doutor Carlos está nos assistindo, não vai nos deixar mentir ou errar, também é utilizada para malária e também tem contraindicações, né, do mesmo tipo. Então, veja que em um século a gente não mudou, mas mudou sim numa coisa, porque naquela época nenhum presidente de Estado foi para os jornais fazer propaganda desse produto, ao contrário, porque não era indicada, como a Elô falou muito bem, seguiram as determinações da ciência. Hoje em dia, que nós temos um presidente que desdenha do conhecimento da academia, desdenha do conhecimento da ciência, ele vai a público fazer esse papel de propagandista da hidroxicloroquina. Fez muito bem a dona Ema, que enfrentou o presidente Bolsonaro nos jardins do Palácio e o atacou, fez derrubar. Porque, enfim, impressionante esse uso, esse patrulhamento da doença, né, como se doença pudesse acabar por decreto, né, e vacina tivesse origem ideológica. Só um pé de página aqui, que é o seguinte, também nós encontramos aqui em Belo Horizonte o comprimido, né, que chamava cloroquinino, né, mas é uma farmácia que resolveu ganhar dinheiro, vender gato por lebre, uma farmácia... Olá, Belo Horizonte. Hein? Oi? Olá, Belo Horizonte, hein? Belo Horizonte. Aí, pois sabia. Aí, na Rua da Bahia, então era uma farmácia no lugar mais chique de Belo Horizonte, e ela faz o anúncio do comprimido em cloroquinino. E o Antônio Aleixo fica possesso, porque ele diz, gente, isso não é... E o anúncio vem, infalível contra a espanhola. É isso que eu queria saber, o que diz o anúncio? Diz isso, infalível contra a espanhola, come cloroquinino, um comprimido por dia, né? Isso é infalível para curar a espanhola. Aí o Antônio Aleixo fala, gente, isso não tem nada a ver com a espanhola, isso tem a ver com o fato de que Minas tem uma região endêmica de malária no norte de Minas, e por esta razão esse medicamento é utilizado. A mesma coisa diz o Ezequiel Dias, lá, porque nós já tínhamos aqui a filial de Manguinhos. Então, veja, a utilização é feita por uma farmácia para ganhar dinheiro, mas nem as autoridades, nem os médicos, porque também me choca médicos hoje irem lá para o Palácio do Planalto recomendar a cloroquina, né? Nem médico, nem autoridade viraram garoto propaganda de remédio, coisa nenhuma, né? Então, isso não acontece, nós não achamos nenhuma referência desse tipo de comportamento. E a negação que nós achamos da política, feita pelos políticos, e a disfarçatez, e as estatísticas maquiadas, a censura, como a Lília disse no Rio Grande do Sul, na hora que se instala, que a população para por conta própria, eles recuam e não tem, ninguém faz disputa de medicamento, nem ninguém proíbe vacina, nem nada disso, tá? Muito pelo contrário, né? Até se aparecesse uma vacina, você vai ter, inclusive, vacinação. Em Salvador, por exemplo, eles começam a vacinar contra a varíola para ver se ajuda no caso da espanhola, tá? Isso é importante, não teve vacina, só para não dar não teve uma vacina para a espanhola, só para ficar claro. Pois mas tentaram, tudo que foi possível ser feito foi encampado, quer dizer, até pensando em Salvador, aonde o governador dizia assim, não, aqui não tem gripe nenhuma, foi a negação assim, mais forte que nós achamos. Aqui não tem gripe nenhuma, e quem falar que tem gripe aqui é contra a Bahia, é anti-baiana e antipatriota. Quando se instala, né, e o arcebispo dá o nome, fala, olha, Salvador está debaixo da peste, né, porque quem faz isso é o arcebispo, um cara interessante esse arcebispo, é ele que tem coragem de nomear a peste, e aí o governo tem que tomar providências. Eles, entre as providências, eles tentam, inclusive, buscar vacinas
que possam ver se consegue achar a cura. Não tem, não acham. Elô, tem um silêncio que é importante dizer, que me impressiona muito, porque a história da espanhola, diferente do que a gente acha, não acaba em 18, né? E, sobretudo, em Belém e Manaus, ela continua firme por 19, porque ela tem essa temporalidade que eu dizia no começo. Agora, impressiona muito como as autoridades em São Paulo, né, mesmo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não falam mais. É como se tivesse ido embora. Isso impressiona também, porque existiam notícias de que a espanhola continuava forte, e nós mesmos nos espantamos lendo os jornais. Eu lembro da Elô me perguntava, mas é isso mesmo? Entrou assim em 19 e estava lá fortíssima em 19. Então, Goiás também, lembra? Chega em Goiânia. Goiânia, então essa história... Não, Goiânia não, na capital de Goiás. E essa história de que é melhor não falar, né? Por mais que a gente tenha visto esse apego da sociedade, enfim, respeito à ciência, você sempre tem esse temor, você sempre tem esse assombro, e essa ideia já foi, né? Mesmo com os dados bombando lá no norte. E qual a conclusão com a coisa do do livro Exército Brasileiro em Recife, o comandante da guarnição militar do Recife, onde hoje é a 4ª Região, por decreto, ele extingue a espanhola em Recife. Lembra disso, Lília? Mas isso também é a mesma coisa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, com o governo caudilho. Então, a gente sempre tem que fazer um balanço, né, uma temperança entre o otimismo da Elô e o meu pessimismo. Né? Ou seja, não é o otimismo da Elô. É que eu estou tão preocupada com o aviltamento que nós estamos vivendo hoje, que eu fico querendo reforçar aquilo que eu acho que as pessoas precisam se dar conta, porque nós estamos vivendo uma situação de aviltamento e uma apatia da sociedade. Cadê o nosso biografado? De toda maneira, é interessante pensar que, mesmo agora, você tem muitas manifestações da sociedade civil, como existiram naquela época. Naquela época, você vê em São Paulo, no Rio, também em Belém, Manaus, também em Belo Horizonte, essa ideia como a Elô contou para Belo Horizonte, de que a sociedade abre espaços para cuidar dos seus doentes, né? Então, e hoje a gente pode ver que também você tem a sociedade civil aí comparecendo, é que tem setores da nossa sociedade, infelizmente, para quem essa guerra ideológica e essa polarização besta, né, funciona. Então, você tem essa ideia de que é uma ideia muito perversa para a sociedade brasileira de hoje em dia, de que quem pega a Covid, ou que quem tem a Covid forte, é uma pessoa fraca. E quem não pega, ou tem uma Covid ligeira, amena, é uma pessoa forte. Isso não existiu. Né? Isso não existiu em 18 e 19, e a Elô está certa. E isso nos chama muita atenção nesse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de muita perversidade, é um momento muito pouco solidário por parte da população brasileira, que não percebe, né? Nós estamos no auge da discussão da vacinação agora, que não percebe que a especificidade de uma doença coletiva, né, é porque, como diz o nome, ela afeta toda a coletividade. Então, a decisão não é de cunho pessoal, não adianta o presidente dizer não vai ter ponto final, né? É uma decisão que vai ter que passar pelas autoridades médicas, vai ter que ser avaliado caso a caso, né? E, sobretudo, a gente não pode usar politicamente o que é uma doença que já afetou 150 mil brasileiros, e sabemos que matou, quer dizer, 150 mil, e afetou muito mais. E nós sabemos que essa história poderia ser diferente. Como historiadoras que somos, Heloísa e eu, nós sabemos que não existe história do ser, mas é inegável, a gente estudando o que foi a espanhola, estudando o que está acontecendo agora, que muitas vidas poderiam ter sido, enfim, poupadas, né? E não foram por conta desse negacionismo radical do governo brasileiro, né? E uma coisa que eu acho que a gente aprendeu é que o vírus, ele não cria nada, mas ele revela tudo, né? Então, ele revela tudo que a sociedade silenciou, né? A desfaçatez dos políticos, dos governantes, a profunda desigualdade
quem é que está fragilizado na sociedade. Isso tudo que a função do vírus é jogar a luz. E aí, quer dizer, isso me impressiona muito hoje, quando o vírus está revelando, né, procedimentos que estão indicando que a vida dos brasileiros não vale a mesma coisa. Isso é muito assustador, Lília, porque, na verdade, a vida de cada brasileiro tem que valer a mesma coisa. E quem vai, e não está sendo, porque na hora que o presidente diz que não tem vacina, por exemplo, não tem a vacina chinesa, porque vai inocular o vírus do comunismo, o que acontece? Isso não vai para o SUS. Então, quem é que vai ser penalizado? É a população pobre, entendeu? É aquela que não vai ter dinheiro para comprar a vacina privada. Então, o vírus está revelando um grau de aviltamento e de degradação, né, hoje, que nós precisamos prestar atenção, né? Porque o SUS é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária, com todas as limitações que a ele foi imposta pela política de austeridade, ele reagiu muito bem para enfrentar a pandemia que nós estamos vivendo. E aí, não vai ter vacina no SUS? Nós podemos fazer algum tipo de comparação com o final, se é que houve final, da vacina da espanhola no início do século, e como vai acabar isso agora? Não sei. Lília, o que você acha? Olha, há quem diga, eu conversei com uma série de médicos, não sei o que o doutor Carlos acha, mas que a espanhola foi mais ligeira, né? Porque o Brasil foi atingido na segunda onda da espanhola, e não na primeira. A primeira onda veio em março, abril, né? Afetou os Estados Unidos e afetou a Europa, outros países também. No Brasil, a espanhola chega em setembro, né? E eu ouvi... Olha, Lília, até aí tem uma similaridade. Tem. E eu ouvi de alguns médicos que ela era tão letal e tão rápida que talvez ela acabou se esgotando nela mesma, porque é uma questão que impressiona muito e que a gente ouviu leu esse mesmo relato para todas as cidades, o susto de quando a espanhola chega e o susto de quando ela vai embora também. Isso é impressionante, não há cidade que diga assim, olha, vamos planejar porque já está indo embora, não. É assim, a cidade amanheceu, os relatos são muito bonitos, as pessoas começam a sair timidamente das suas casas, primeiro não botam muita coragem, não tem muita... Isso você ouve em Porto Alegre, isso ouve em Belém, isso ouve em Manaus, isso ouve em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. De repente, a vida vai retomando, mas não teve vacina, né? É como se ela se consumisse, né? Como se a gripe se consumisse, talvez, dizem alguns médicos, eu perguntei para muitos médicos, né? Talvez ela era tão letal, a gripe dos 3 dias, que ela deu conta dela mesma, né? A nossa situação agora é muito difícil dizer, né? É muito difícil prever o que vai acontecer. A gente já passou daquela ideia, quando o confinamento começou, muita gente fazia prognósticos do tipo, quando ela for embora, eu vou sair na rua, vou abraçar meus amigos. Esse tipo de prognóstico já foi embora, porque as pessoas não acreditam mais que a Covid irá embora dessa maneira, tão derradeira. Por outro lado, foi também na época da Covid que surgiu um conceito que eu detesto, novo normal. Por que eu não gosto desse conceito? Porque o novo normal parte de uma régua e compasso da normalidade. E essa régua e compasso é de quem? Das sociedades de classe média e rica, que podem, como nós estamos aqui falando só no nosso computador, que podem ficar isoladas e sem barulho, como é a determinação do sempre um papo. Né? Se nós pensarmos nos brasileiros, né, que quase 30% dos brasileiros vivem em casas de um cômodo com mais de 6 pessoas, né, que a gente sabe que a realidade de lave as mãos é relativa,
porque boa parte dos brasileiros mora em bairros sem água potável e sem água. Né? Eles dizem, conversa com as pessoas que dizem, olha, não tem água aqui, como lave a mão toda hora? Né? Não existe novo normal, porque essa normalidade é dada por uma classe social, não é dada pela maioria dos brasileiros. Nós passamos dessa época, acho, da ideia do novo normal. Agora nós estamos na ideia na fase da dúvida, né? Ou seja, podemos sair, não podemos sair, né? Vamos manter a distância, até quando nós vamos usar máscara, né? A gente vive, talvez, um novo normal é só esse, né? Que nenhum de nós sabe quando estaremos livres dessa doença. O que nós sabemos, Afonso, e é muito importante, nesse dia que nós conversamos, né? Que a saída virá com uma vacina, e que a questão da vacina é uma questão fundamental para a nação, né? Ou seja, e que está na hora do nosso governo parar de falar do seu palanque só para os seus fiéis seguidores, está na hora do governo brasileiro fazer a política como ela deve ser, né? A política é a arte de criar consensos. Está na hora do governo brasileiro agir, do presidente brasileiro agir como um presidente da nação. E mais, está na hora do presidente brasileiro ouvir as autoridades médicas, né? E só daí sairá um pacto republicano, como a Heloísa me ensina tão bem, um pacto republicano que atenda a todos nós, né? A gente está precisando disso, né? A gente está precisando de pacto republicano e está precisando de mais cidadania, né? Cidadania que é feita por cada um, mas por todos nós juntos, né? Eu penso que é por aí que vamos, né? Elô? Eu acho que a Lília falou muito bem, eu concordo com tudo que ela falou. Eu só completaria o seguinte, também não gosto do novo normal, porque ele indica que nós estamos naturalizando a normalidade, né? O novo normal pressupõe uma normalidade. Qual é a normalidade? Se existe a normalidade, nós vamos enfrentá-la, né? É assim que se faz. E nós vamos enfrentá-la com os recursos do pertencimento, da comunidade social, os recursos da solidariedade, e vamos enfrentá-la com os recursos que os médicos vão orientar. Ao governo ao governo federal, cabe centralizar isso, porque o mal que isso está sendo feito é o seguinte, como o governo diz uma coisa, o jornal diz outra, isso a gente viu em 18 também, o governo federal diz uma coisa, o jornal diz outra, os governadores dizem outra, os médicos dizem outra, a população se sente completamente desamparada e perdida. Tá? Cabe ao governo federal centralizar as ações que permitam a defesa dos brasileiros. Cabe aos médicos e aos cientistas e à ciência nos orientar esse governo no sentido daquilo que pode ser praticado e daquilo que não pode ser praticado nesse momento. E cabe à população, à sociedade, ser capaz de ver o outro, ser capaz de agir como uma comunidade e não como um amontoado. Um exemplo que eu acho que é simples da gente pensar é o exemplo da máscara. Quer dizer, eu posso imaginar que não tem problema nenhum. Eu vou ficar doente, é uma escolha minha, eu vou para casa e me entupo de cloroquina. Tá bom. Essa é uma decisão individual. O problema é que eu não posso expor o outro a essa minha decisão. E quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o outro. Eu não posso, e essa proteção do outro se sobrepõe ao meu desejo individual, ao meu egoísmo, à minha voracidade e à minha carteira. Então, existe um princípio que é o bem comum. Tá? O que eu vou fazer em comum para o nosso bem? Eu vou usar máscara porque eu vou proteger, eu vou dizer, inclusive, para as pessoas, quando eu uso a máscara, que eu estou tentando proteger a elas de qualquer risco. E isso tem um significado, isso é a banalidade do bem.
Isso tem um significado extraordinário do ponto de vista da coesão social e da maneira como nós vamos enfrentar o futuro imediato nessa epidemia, entende? E se nós não fizermos isso, de novo, é a degradação. Né? Então, ao governo federal não cabe receitar. Ao governo federal cabe centralizar as informações e agir no sentido de proteger a cada vida de cada brasileiro. Essa é a tarefa dele. Aos médicos cabe decidir o que é que nós vamos fazer. E a nós cabe solidariedade, compaixão e compromisso. E a austeridade. E compromisso com a sociedade. Tá? Eu não sou uma pessoa que está sozinha no mundo, e eu preciso entender que cada brasileiro vale a mesma coisa. Gente, já passou um tempão da hora de acabar. Vontade de ficar aqui até amanhã conversando com vocês, mas tem que acabar. Eu queria agradecer muitíssimo, como sempre. Tem que acabar, vamos fingir que não passou a hora. Não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a live, depois ficar conversando até amanhã cedo, depois que acaba, que as conversas depois que acaba são ótimas. Bem, eu queria dizer, em primeiro lugar, que a história da banalidade do bem vai ficar marcada. Lili vai ficar marcada, isso é importante. Golaço dela, né? Ela é muito boa de serviço, Afonso, eu garanto para você. Essa dupla, vocês duas são muito boas de serviço. Que permaneça, que vocês escrevam 70 mil livros juntas, que permaneça isso juntas, vocês, para o bem da gente, dos leitores e dos cidadãos brasileiros. Eu queria primeiro falar disso, da importância, e que essa pandemia, como a Elô falou, se transforme na pandemia da alteridade. Eu pensei nisso hoje, eu acho que se a pessoa tiver consciência do significado da palavra alteridade, nada disso acontece. Não sai, não prejudica, não toma cloroquina, não incomoda o outro, não vai ao cinema, entendeu? Preserva o outro que está em casa. Esse que eu acho que é o básico. Segundo, o Dr. Carlos Starling, querido, que está nos assistindo hoje, disse uma coisa muito importante nessa maluquice que nós dois inventamos, que é o 10 minutos de papo. Ele disse que vacina não tem bandeira. E quem diz isso tem uma profunda ignorância do fazer científico, não de agora, do fazer científico desde o início do século passado, onde a máxima da ciência hoje é o compartilhamento de informações. Não se faz uma vacina, não só a vacina, a ciência hoje compartilha tudo de importante. A vacina que se diz que é da China, ou se diz que é dos Estados Unidos, contém um imenso compartilhamento de informações e de conteúdo e de procedimentos. Isso há muito controlado pela OMS. Então, fica essa correção dizendo que isso não existe. Não existe mesmo, e quem acreditar nisso está acreditando em mais uma das fake news desse governo. E como eu tenho encerrado todos os nossos Sempre um Papos, eu quero que fique registrado esse evento. Eu queria pedir um minuto de silêncio para vocês e para quem está nos assistindo. Nós estamos com 5.332 casos confirmados até hoje e com 155.991 mortes. Então, em nome da família, dessas 151 mil pessoas, 155.901 pessoas que desnecessariamente, eu gosto de repetir 2 vezes, desnecessariamente vieram a falecer. Poderia ser menos, todo mundo sabe que poderia ser menos. Eu queria pedir um minuto de silêncio.
Lili, Heloísa, muitíssimo obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.